Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Sabe o que eu tenho aqui nas minhas mãos? Pedras. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já levou uma pedrada? É uma pergunta complicada, né? Porque algumas pessoas têm as marcas no corpo de pedras que receberam, talvez numa brincadeira de mau gosto na infância ou em um caso sério. Você já levou uma pedrada? Comenta aí. Não precisa, né? Lógico, falar muito a respeito disso, mas fala, ó, levei uma pedrada, doeu, tenho pontos. Mas e quando as pedras, elas não são lançadas no nosso corpo, mas sim na nossa alma, no nosso coração? Eu quero hoje tratar sobre um assunto muito importante. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Meu nome é José Luiz, você está no canal do Zé Luiz, seja bem-vindo. Nosso canal é tão novinho, galera. Estamos há tão pouco tempo aqui nessa plataforma e estamos muito felizes. Graças a Deus estamos recebendo um bom feedback, né, de amigos, de pessoas que têm assistido, que têm ouvido as mensagens. Que legal, né? Poder transmitir a palavra de Deus, ir cumprir o ID de Jesus, fazer o que ele nos mandou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E a internet, sabe, ela permite isso. Que pessoas comuns como eu, que amam a palavra de Deus, preguem o evangelho e falem da palavra. Então, se você gosta disso, sem mais delongas, se inscreva no canal, dê aquela curtida, sabe, ajude o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo é relevante, tá certo? Vamos pegar elas nas mãos novamente. Pedras. Eu tive dificuldade de encontrar pedra aqui na minha rua. Eu encontrei pedaço de entulho. Pedra estava meio difícil. Mas uma passagem bíblica nos mostra que uma mulher foi pega em flagrante adultério. A Bíblia não cita o nome dela, mas os escribas e os fariseus, que eram os religiosos da época, levaram essa mulher até Jesus com uma indagação. Mestre, diante da lei de Moisés, essa mulher foi pega em adultério. E perante a lei, ela tem que ser morta e morta por apedrejamento. Não era uma outra sentença, a sentença era essa. O que é interessante é que a Bíblia não fala sobre o marido da mulher, a Bíblia não fala sobre o amante, a Bíblia não fala sobre a esposa do homem, não há nenhum comentário, só o comentário sobre ela. Interessante, né? Você veja que realmente era uma tocaia, era uma arapuca, entre aspas, para que Jesus ele fosse pego difamando a lei, fosse pego contrariando a lei. Entende isso? Quando esses homens disseram isso, munidos de pedras, com muitas pedras nas mãos, Jesus se inclinou e começou com a ponta do dedo a escrever no chão. Sim, ele escrevia no chão. Só que esses homens, eles continuaram insistindo na pergunta, mestre, e aí? Apedreja, não apedreja? Faz ou não faz? Bom, Jesus então se levantou e disse: quem não tem pecado, estou simplificando, tá? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A primeira pedra tinha que ser atirada por quem acusou. Quem acusou deveria lançar a primeira pedra. Os acusadores deveriam lançar a primeira pedra. Interessante que o que não falta hoje em dia são acusadores. Pessoas que, infelizmente, estão no nosso caminho para apontar o dedo, para dizer que erramos.
para dizer que não estamos certos. Você veja que existem muitos acusadores. E, de fato, às vezes, existe até razão. Não somos perfeitos. Temos muitas e muitas falhas. Mas a lei não tratava disso. A lei, ela não era só um objeto de condenação, entende? E o amor? Ela também falava. Ali também falava do amor a Deus. Ali também falava do amor ao próximo. Mas tudo isso era esquecido, entende? Tudo isso era deixado de lado. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão recebendo pedradas na alma, acusações. Sabe, você talvez que me vê nesse momento, você está se sentindo sobrecarregado, tão aflito. Aconteceu algo na sua vida que você está tão cansado, tão cansada. Pedradas estão ferindo o seu coração, estão ferindo a sua alma, e o interessante é que as pessoas acusam, elas atiram as pedras, mas elas não querem ajudar, na grande maioria das vezes, a pessoa a se levantar, ela não quer ajudar a pessoa a resolver aquele problema, a sair daquela situação. Jesus, ele voltou a se inclinar e continuou a escrever. Nisso, a Bíblia ela é maravilhosa, ela cita uma coisa interessantíssima, que os homens pegavam as pedras e as deixavam cair, começando dos mais velhos aos mais novos. Então, a maturidade fez aqueles homens também entender que não adianta acusar ninguém, não adianta atirar pedra, não adianta pegar pedras, se munir de pedras para atirar se você tem o telhado de vidro. Você já ouviu essa expressão? Amado, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, quem não tem erros que atire a primeira pedra. Todos nós erramos, todos nós falhamos. Todos nós, sem exceção, somos acusados de alguma coisa. Só que a compaixão e a misericórdia do Senhor Jesus é tremenda, é grandiosa. O Senhor se levantou, quando o Senhor se levantou, não viu mais aqueles homens. Aí eu quero ler o texto para você. Está escrito em João, no capítulo 8, no versículo 10. Diz assim: Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Cadê quem te aponta o dedo? Cadê aquele que diz que você não presta? Aquele que diz que você não tem valor? Cadê os seus acusadores? Mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? Quer dizer, você está aqui ilesa? Não tem pedrada em você? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Ninguém ali era digno de atirar a pedra. Ninguém ali era digno de machucá-la, de feri-la, sabe? E nenhum de nós não somos dignos, nós não somos, sabe, como eu posso dizer, tão perfeitos ao ponto de atirar essa pedra. Nós não devemos machucar uns aos outros, machucar os sentimentos, ferir a alma um dos outros. Diz assim a Bíblia: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu, tampouco te condeno. Que lindo, né? Aquele que era sem pecado, que cumpria toda a lei, que tinha toda a autoridade de lançar a pedra, disse: Eu não te condeno. Eu? Não, eu não te condeno. Entenda você que Jesus, ele é esse advogado, sabe? Que você pode ter muitos erros, você pode ter muitas falhas, mas ele não é o advogado de acusação, ele é o advogado de defesa. Ele foi aquele advogado que advogou a causa daquela mulher e a livrou
da condenação. Só que ele disse assim: vai, pode ir, você está livre. Eu não estou te condenando. Porém, vai e não peques mais. Em outras palavras, eu poderia te apedrejar, mas eu estou te dando uma chance. Eu estou aqui sendo seu advogado de defesa. Agora vai e sai desse caminho. Vai, não continue nesse erro, não continue nessa falha. Então, meu amigo e minha amiga, eu queria nesse momento com você refletir sobre isso. Quantas pedras te foram atiradas? De forma justa ou injusta? Quem atirou a pedra em você não deveria ter feito isso. Porque aquele que atirou essa pedra, que te acusou, que te condenou, que te feriu, tem erros talvez até piores do que o seu. Mas Jesus te chama para ir, perdoe, mas também ele diz, não peques mais. Então ele chama o nosso coração a uma reconciliação com ele. E eu quero nesse momento que você, sabe, pense nisso. Converse com alguém, vá até uma pessoa, sabe, bacana, espiritual, uma pessoa de Deus. Fale para ela do sentimento do seu coração, peça oração. Sabe, se você está se sentindo machucado, novamente, se as pedras feriram a sua alma, se você está com uma dor por dentro, não cicatrizou, está doendo, está ferindo o seu coração ainda, aquela acusação. Eu quero que você tome essa atitude, converse com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, ore. Você não tem ninguém para conversar? Converse com Deus. Mas nesse momento eu quero fazer uma oração por você que deseja de verdade, sabe, você tem isso dentro de você, você tem isso dentro da sua alma. Você quer que Jesus advogue sua causa. Você quer que ele seja o seu advogado, que ele, sabe, ele lance para bem longe do seu coração toda a culpa, toda a condenação e que ele cure as suas feridas. Vamos falar com Deus? Senhor, em nome do teu Filho amado, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença. Espírito Santo, e quantas pessoas foram feridas em seu coração, em sua alma, por pedras, Senhor, acusações, disse-me-disses, fofocas, intrigas. Talvez ela ouviu palavras tão duras, Senhor, de alguém que ela nunca imaginava ouvir. Talvez ela foi acusada injustamente e ninguém se retratou com ela, ninguém conversou com ela, Senhor. Ó, meu Pai amado, talvez essa pessoa carrega a culpa, meu Pai, no seu coração por ter feito mal a alguém. Ela não se perdoa, talvez aquela pessoa já até perdoou ela, mas ela não se perdoa. Senhor Jesus, o Senhor perguntou, aonde estão os teus acusadores? E aquela mulher disse, Senhor, tem ninguém aqui não, foram todos embora, do mais velho ao mais novo, aqueles que se deixaram afetar pela tua palavra, os mais velhos foram os primeiros a sair. Jesus disse, o Senhor disse para ela, eu tampouco te condeno, agora vai e não peques mais. Espírito Santo nos dá essa condição, essa força, essa capacidade de ir com esse perdão, de ir com essa cicatrização dessa ferida e de não cometer os mesmos erros, as mesmas falhas. Sabe, Senhor, reparando no nosso coração esse sentimento de mágoa, de tristeza e de angústia. Espírito Santo, é o que te pedimos nessa oração e te agradecemos, Senhor, pela fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amigos? Que Deus abençoe a todos. Que legal você ter continuado até aqui com a gente. Então, se você gostou, compartilhe, pense em se inscrever no canal e até a próxima.